Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, seja bem-vindo a mais uma edição do Café em Prosa Podcast. Esse que é o seu podcast semanal sobre cafés especiais. Então aproveita, pegue aí a sua xícara de estimação, aquele café quentinho e vem com a gente em mais uma conversa. E hoje a nossa conversa vai ser com o Hugo Wolff, ele que é barista, ele que é fundador da Wolff Café. Então vai ser uma conversa bem legal, bem interessante. Se você quiser escutar essa conversa, então fique com a gente. Lembra, pega aquela sua xícara de café quentinha, pega a sua caneca preferida e embarca com a gente nessa história. Bom, muito bem. Primeiramente, gostaria de agradecer aqui a presença do Hugo Wolff, ele que é da Wolff Café. Seja bem-vindo, Hugo. Muito obrigado, Erickson. Para mim é um prazer. Falar sobre café hoje é a minha vida, não era antes de 10 anos atrás, e isso foi se formando, então para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, Hugo, a tradição aqui do nosso podcast é sempre contar as histórias por trás aí dos cafés. Então, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história. Eu sou filho de militar, né? E sempre minha família se mudou muito ao longo da minha infância. Eu não sou uma pessoa com raízes fixas, e quis a vida que eu me tornasse militar também, logo depois de completar 16 para 17 anos. Eu fiz concurso público e ingressei para a Marinha, para fazer o segundo grau e a faculdade, para depois sair oficial da Marinha de Guerra. Então, é um choque de realidade muito grande, e eu tenho muito orgulho de ter passado por essa experiência, por essa escola. Lá tem muitos valores, muitas tradições, e principalmente a parte que eu mais gosto e carrego com muito amor é a questão de estar em contato com a natureza. Eu era do time de vela, eu velejava, passei 6 anos velejando direto, e essa conexão com a natureza me fez ganhar sensibilidade ao longo de todo esse tempo e entender um pouquinho mais sobre o que é viver, né? Pelo menos dentro da minha história, cada um tem suas próprias percepções. E depois de fazer quase 10 anos de carreira, eu resolvi me desligar da noite para o dia e acabei parando no campo, que também é uma expressão natural aí de um modo de vida completamente diferente do que eu vivia, né? Eu usava farda, estava dentro de um sistema extremamente hierárquico e rígido, demandava muita dedicação, muita disciplina, e 10 anos depois eu estava no campo, sem saber exatamente o que a vida guardava para mim ali. Eu só sabia que eu queria fazer café especial. Porque eu tinha tomado minha primeira xícara e a primeira coisa que me veio à mente foi: por que eu não experimentei isso antes? E na Marinha era café de licitação, né? A instituição pública normalmente é licitação e é o mais barato que ganha. Então a gente pode imaginar o que eu passei 10 anos tomando. Mas foi um privilégio poder, em 2010, iniciar essa trajetória. E meu pai tinha comprado uma propriedade em Ibiraci, Minas Gerais, há pouco tempo, em 2007. Então eu saí da Marinha em 2009, em 2010 eu já estava lá. E foi incrível mudar radicalmente de garoto de praia para homem rústico do campo, e eu amo isso, amo a rusticidade do interior, da terra, sem luxo, sem certos, né, refinamentos, vou chamar assim, que não precisa dentro de uma realidade mais natural ali. Foi um privilégio ter ingressado no café especial pela base, né? A base da nossa cadeia é o campo, é o produtor. E eu sei na pele o que é ser produtor, sei mesmo. Aos produtores que possivelmente estão nos ouvindo, a Wolff Café, ela foi fundada por mim, e esse era o meu nome de guerra na Marinha, era Wolff, é meu sobrenome, é um nome alemão, e até eu dedico ele à minha mãe, que foi quem resgatou na família esse nome que ia se perder. E a Wolff é uma torrefação, é uma empresa que inicia também exportação, para a gente poder estar em contato com essa base, com essa origem, e é onde eu sou apaixonado e aficionado por transitar e conhecer.
vários produtores, várias origens diferentes, processos, e a qualidade sempre foi meu norte. Desde que eu pisei no campo, o objetivo sempre foi entender como a qualidade surgia na xícara, por quê e como manter consistência também. Esse era o mais importante para mim, Erickson, respondendo sua primeira pergunta. Eu também fui militar, né? Não fui militar de carreira, né? Aqui em Campinas tem o serviço obrigatório e por um acaso eu fui escolhido aí e tal. Não é tão fácil, né, ser militar que não seja de carreira, ser escolhido, né? Diferente de você fazer uma prova e passar e aí sim você seguir carreira, né? Uma coisa que eu aprendi muito no quartel é exatamente isso que você falou, né? A questão da disciplina, né? Você ter ali os seus horários, as suas regras. E o que a gente vê no campo é exatamente a mesma coisa, né? O campo ele exige uma disciplina, né? Como é que você conseguiu, né? Como é que você transpôs essa disciplina militar para a disciplina de fazer aí um bom café, né? Tem regras, metodologias que você segue à risca para conseguir aí o seu rigor de qualidade? Tem um fator para mim que supera, dentro da minha experiência, do que eu vivi, supera toda a racionalidade e supera muitas vezes metodologias, que se chama sensibilidade. Foi através da sensibilidade que eu consegui encontrar ótimos resultados e até aprimorar o que eu entendia, sendo que eu sou muito novo no mundo dos cafés especiais. 10 anos eu acredito que é pouco, mas já é uma bagagem considerável quando você tem disciplina para estudar e para, através da sensibilidade, desenvolver conteúdos e conhecimento. Muito do que se diz ainda está sendo descoberto para se manter consistência nesse mercado. Então, na Wolf aqui, nos 3 últimos anos, eu venho tentando o máximo que eu posso dar notoriedade e ressaltar o papel feminino, que muitas vezes tem mais sensibilidade, disciplina e resiliência, principalmente, para refinar lotes em pós-colheita, em armazenamento, principalmente na agricultura familiar, que é o nosso foco principal. É através da sensibilidade, Erickson, que eu acredito que muito do conhecimento que a gente precisa continuar adquirindo vai surgir de forma consistente. Uma das coisas que acontece bastante, é natural e é louvável, são testes, né? Só que tem muito teste, principalmente de fermentação hoje em dia, nos 2 últimos anos para cá. É necessário ter um rigor técnico, metodologia científica para a gente buscar essas conclusões, só que muitas dessas conclusões passam pela sensibilidade do torrador e provador também. Então, no Brasil, a gente tem um agro muito forte, a questão de plantio, mas é necessário que haja um acompanhamento de rigor técnico para provar café e medir a qualidade de forma consistente. E a gente tem instituições maravilhosas como a EPAMIG e outras que colaboram com essa parte da genética, mas há necessidade também de empresas e instituições, tem a UFLA, que é fantástica, a UFV também, incrível, de ter essa parte laboratorial e de prova para tentar diminuir as variáveis que fazem com que dê errado muitos dos testes. Porque o mercado de café especial, ele realmente tem valor agregado, né? Ele pode ter, depende muito das empresas que estão dentro fazendo essa parte de compra e revendendo. A gente sempre buscou e vai continuar fazendo, cobrando mais caro no mercado interno por essa bebida de qualidade. Por isso que eu fui me especializar sobre o que é qualidade no café, para interagir mais diretamente com os produtores, não que os intermediários sejam ruins. Eu sempre falo que quando a gente não faz o papel que algum intermediário faz, ele é bom. Se eu não faço, então que bom que tem alguém fazendo. Não necessariamente é saudável a relação, aí são outros 500. Então, a gente não tem nada contra nenhum tipo de intermediário, a gente é uma torrefação, então a gente acaba sendo, mas dentro das nossas filosofias, e por eu ter passado pelo campo, a ideia é cada vez mais estar próximo dos pequenos produtores que têm muita dificuldade em fazer
por aprimoramento, e o primeiro passo que eu sempre sugiro é fazer isso através da sensibilidade, sem mexer muito em custo. Então as mulheres têm um papel lindo e fantástico nesse processo, e aí dentro desse conceito de agricultura familiar é muito importante essa inclusão, esse respeito e de alguma maneira a equiparação, né, dentro das famílias por esse papel e por esse dom, né, por essa forma de olhar a vida mais sensitiva. Isso no café especial é fundamental, fundamental. Que interessante isso que você traz aqui pra gente, que é uma coisa que a gente tem percebido, né, que o café, ele permite, né, esse empoderamento das pessoas. Você falou isso, né, a gente teve outros entrevistados que levantaram essa mesma questão, né, do quanto empoderar as pessoas através do café é importante, principalmente aí com relação às mulheres. E a sensibilidade de trazer esse podcast, inclusive, foi da Virginia Alves, que faz o podcast aqui comigo. Ela que teve essa sensibilidade de perceber esse filão, né, que é o Cafés Especiais, e ela que trouxe esses assuntos aqui para o site, que acabou nascendo aqui o podcast. Hoje ela não está aqui conosco porque ela está num outro compromisso, mas é realmente, cara, isso que você falou, né, da sensibilidade. Você acredita que, assim, a questão sensorial, né, a sensibilidade e tudo mais, quando você coloca uma percepção feminina, você nota que há uma diferença nessa percepção aí sensorial com relação aos cafés? Você já chegou a notar alguma coisa nesse sentido? Aqui dentro da Wolf a gente tem até um selo. É um adesivo que a gente estampa nas embalagens para quando o papel feminino ele foi preponderante, foi primordial para encontrar esse bom resultado, a gente coloca. Então, aos homens aí, aos produtores que estiverem me ouvindo, isso não é de maneira nenhuma um gesto para desequilibrar as relações, muito pelo contrário. A gente sempre, eu sinto que a gente vive numa sociedade que precisa ter essa inclusão mais forte, essa equiparação. Então, esse é um pequeno gesto para a gente contribuir a dar clareza sobre esse papel que é fundamental e que muitas vezes no campo, por ser um modo de preparo, de produção mais árduo, o papel masculino, por ter mais força física, ele é mais preponderante. A gente acredita que pode ser dividido os papéis. A parte de pós-colheita, de terreiro, é necessário haver uma sensibilidade ali para aplicar a ciência da seca. Isso é uma ciência para que os resultados sejam bons. E sim, existem muitos lotes, e até na última safra o melhor lote que a gente teve foi graças ao papel da produtora, da Simone Proc. Então, existem as culturas dos lares, né, as tradições que às vezes passa do pai para filho, sobre método de secagem, sobre colheita, etc, etc. Então, com esse avanço do café especial, muito dessa tradição precisa receber uma releitura. E o papel da sensibilidade, às vezes, ele acaba ajudando nesse aprimoramento das técnicas com mais rapidez. Porque o homem está muito preocupado, né, dependendo como é o formato da família, em colher, em cuidar da gestão, em cuidar das pessoas que estão ali fazendo pós-colheita, ou ele mesmo faz. Colheita em si, né, tirar o café do pé. Isso é árduo, isso é pesado, isso demanda tempo. Então, a gente conhece algumas famílias onde fica a cargo, às vezes, da mulher, da esposa, ou da filha, dependendo da idade, fazer parte do terreiro. E é ali que está o grande segredo. É o momento certo de colher, certo no sentido de auge de maturação, que é uma fruta que a gente está falando, e a forma e a técnica de secar, as condições de seca. Isso é uma aplicação de ciência, porque a gente tem temperatura, água e açúcares numa fruta, né? Regendo aí esse período de desidratação, atrelado a fungos e bactérias que, se descuidar, pode perder um café facilmente nesse processo. Então, juntando tudo isso, o papel da mulher, que muitas das vezes consegue enxergar a necessidade de entrega, né?
A secagem acaba sendo uma entrega. Você ir para o sol, você revolver o café, você realmente se dedicar para que a qualidade ela seja o principal objetivo e não simplesmente terminar de secar e chegar em 11,5%. Que às vezes o homem ali, por ter tantas tarefas e ser pesado, acaba tendo que optar por chegar nos 11,5% de qualquer jeito, né? E o café especial, principalmente para a agricultura familiar, porque é um produto de valor agregado, não é assim que a gente atua aqui. A gente paga mais por esses produtos exatamente porque a gente cobra e a gente quer ver essas famílias sendo sustentáveis no campo, não tendo a necessidade de sair da terra por conta de baixa remuneração, trabalho pesado, oneroso, e que não compense, principalmente as próximas gerações, a herdarem, né, essa terra, essa cultura. Então, é um desafio gigante, Erickson, e eu tenho certeza que o café especial é a chave para que o Brasil consiga ter um campo onde tanto as mulheres sejam respeitadas por esse trabalho mais sensível, de resiliência, de buscar essa qualidade no pós-colheita, quanto os filhos, né, olharem para os pais, verem um casal harmonioso que divide as tarefas, que não é simples, não é fácil. A gente fala às vezes de tradições de décadas que são herdadas e é o que as pessoas sabem fazer, mas eu acredito fortemente que as famílias são uma empresa muito bem distribuída, desde que esses papéis sejam delegados e haja ali um conhecimento, que é a ciência, ajudando nessas escolhas, né, de momento certo de colheita, como secar, como armazenar, como precificar, como vender. Isso é o papel de uma empresa, né? Saber o que produz, o nível de qualidade, entender comercialização minimamente, porque tudo isso era o papel das cooperativas ou das traders. Mas uma família consegue fazer isso, desde que vá aprendendo devagarinho, sabendo que não é da noite para o dia que se muda. Isso é gradativo, é sempre de dentro para fora, do coração para a mente, que essas transformações acontecem. Mas a gente tem casos aqui na Wolf de famílias que seguiram um caminho de harmonia, de amor entre eles e produzem café especial, estão cada vez mais consistentes, aumentando o volume do que eles conseguem tirar safra a safra, consequentemente a remuneração aumenta, eles ficam mais leves, porque no Brasil a gente tem muito um modus operandi de que para estar no campo você tem que produzir volume. E isso não é verdade. Não necessariamente para as famílias pequenas. Para quem é grande produtor, tem máquina, tem locais mais planos, tudo bem. Você coloca a máquina para trabalhar. Agora, quando é morro, encosta, agricultura de montanha, como que a gente vai falar de volume? A não ser que a gente não se importe com as famílias que estão ali, porque há um desgaste físico prematuro, né? É natural isso. O ser humano não foi feito para ficar numa ladeira carregando 20, 30, 40, 50 quilos nas costas. Não é natural pra gente. Então, é uma cultura muito antiga. A cafeicultura no Brasil é antiga, todo mundo sabe disso. E eu não estou aqui dizendo que a gente faz errado, não. Muito pelo contrário, é com muito carinho que eu entrei para esse mercado, faço parte dele, tento contribuir na medida do possível, sempre buscando um olhar de união, de encontrar soluções pacíficas. Então, o café especial, para mim, para a Wolf, ele está muito atrelado às pequenas famílias, por conta disso, por conta dessa proximidade e uma vontade nossa de dialogar com eles sempre para buscar soluções de qualidade e poder pagar mais por isso e querer que eles se mantenham no mercado e os filhos depois assumam também. A gente não perder a cultura local, principalmente, que é a nossa maior riqueza. Senão a gente fica com o agro só falando de volume, de máquina, tem muito lugar que não é mecanizável, então, e que existem muitas famílias espalhadas em pequenas áreas,
diferentemente de grandes fazendas. É possível a gente ter um Brasil nessa dimensão continental, que é o nosso país, com um agro convivendo com a agricultura familiar sustentável, onde eles fechem no azul, onde eles não fiquem refém de bancos endividados, mas eles precisam sair do sistema de commodity de volume. É impraticável para eles. E é o mesmo preço, né? Então eles precisam alçar mercados diferentes. E a gente acredita em contribuir o máximo possível com isso. Sempre que a gente ouve as histórias, né, essa é uma outra percepção que a gente tem aqui, a gente faz muitos paralelos com as histórias das empresas, né? E pela pesquisa que eu fiz com relação ao Wolf, isso é uma percepção minha, né, como comunicador. Você sempre se apresenta aí nas suas redes sociais, né? Primeiro como um caçador de cafés especiais, né? E segundo que você colocou, né, para sua marca o símbolo do lobo, né, fazendo referência ao seu sobrenome. E aí você diz que os produtores de cafés que fazem parte da sua marca é como se fosse uma alcateia, né? E se a gente for interpretar a alcateia, né, tem o lobo alfa, que é o lobo caçador, né? Tem o lobo beta, que é o lobo que cuida ali da alcateia. Tem a loba que cuida dos filhotes. Então, se você fizer alguns paralelos, você encontra muitas coisas similares com o que você tem falado, né? Que realmente, se você trazer, né, cada uma dessas personalidades de um grupo, né, cada um vai ter ali a sua função, né? Como é que você transporta isso para sua marca, né? Como é que você vê isso, né? A criação da sua marca com essa sua experiência que você teve aí ao longo do tempo. Para mim é um tanto quanto emocionante falar disso, porque a empresa, qualquer empresa, é sempre as pessoas que estão por trás. E se tem uma coisa que aqui dentro a gente busca é o autoconhecimento, né? Alguns podem chamar de maturidade, de evolução. Em poucas palavras, é o autoconhecimento. Então a Wolf tem como torrefação aqui em São Paulo tem 5 anos. E qualquer jornada, Erickson, o momento mais difícil é o primeiro passo na direção certa. E a gente aqui dentro não acredita em acaso. Eu não acredito. E a Wolf sempre foi uma empresa que teve o pé na qualidade, enquanto eu fui produtor e quando eu montei a torrefação. Eu nunca fiz blends para manter a rastreabilidade na xícara, a característica sensorial daquela origem. Sempre me coloquei a torrefação não acima do produtor, mas dando visibilidade a ele de que ele é o principal agente para que a nossa história se realize e, consequentemente, dando visibilidade aos baristas e às cafeterias igualmente, como agentes e o último elo do consumidor final, ter a oportunidade de transformar a percepção dele sobre café. A gente vive num país que o consumo é em larguíssima escala, de baixíssima qualidade. Nós produzimos o maior volume mundial e tomamos um dos piores cafés que a gente produz aqui dentro. E, obviamente, volume, qualidade, caminho na contramão. Mas a cultura, de um modo geral, da nossa cafeicultura, ela prejudica nós mesmos. Então, o primeiro passo que a gente deu foi sempre ir na direção da qualidade. O segundo passo foi sempre estar aberto a querer evoluir ou reconhecer sempre os erros para que a gente, enquanto pessoa, sejamos cada vez mais humanos. E o reino animal não tem distinção, né? Por mais que haja ali o macho alfa, beta, etc, no fundo, são todos lobos. E é assim que a gente se trata aqui dentro e tratamos as pessoas como seres humanos. Temos, sim, papéis e responsabilidades, tem muita carga em cima dos papéis mais altos, mas a nossa filosofia interna é de que quem está acima serve quem está abaixo. Porque poderia ser ele ou eu, vou chamar agora, vou me personificar dentro desse contexto, poderia ser eu a pessoa que nasceu
num ambiente muito humilde, mal tem escolaridade, está ali embaixo operando a máquina da Wolf. Poderia ser eu essa pessoa, mas só que não sou. E ainda assim eu agradeço por ser quem eu sou e tento sempre contribuir com quem não teve o mesmo caminho que eu. Porque dentro dessa filosofia nossa de não haver acasos, cada um vai construir a sua própria história. Só que dentro de um time, dentro de uma empresa, é extremamente importante, e aí eu trago essa vivência do barco, né? A gente está no mesmo barco literalmente. E o erro de um pode ser o prejuízo de todos. Assim como o ganho nunca é de um, é sempre de todos, é o contrário. Então, colocar na nossa cultura, assim como os animais fazem. Quando você não consegue abater tua presa, todos passam fome. E não é... Às vezes é o erro de um ali que não consegue pegar o bicho. Mas quando se pega, todos se alimentam. Então, é um pouco cruel esse olhar, mas a gente pode adaptar e ressignificar isso. E é algo que a gente faz aqui constantemente. A gente não é uma empresa engessada. A gente não é uma empresa que se pauta no ego. A gente, muito pelo contrário, a gente sabe que isso existe, somos reféns dele diariamente, mas a gente busca sempre com humildade, e por isso eu falo do café especial como uma chave de boas energias, para que a gente sempre conecte, Erickson, coração e depois mente, e depois corpo. Então, existe hierarquia na natureza, e eu agradeço por ter velejado durante 6 anos, por ter passado por situações de quase morrer. E é exatamente quando você se depara com essas situações de extrema fragilidade que você tem seu ego ou seu eu amassado por algo que muitas vezes você nem enxerga, que é a natureza. Ou a aplicação de muitas energias, né? E tem as energias boas, que te faz evoluir, que te faz crescer enquanto ser humano, e eu vou chamar as ruins, sendo que não existe bom ou mal, certo ou errado. Para mim não existe. Existem aquelas que vão te fazer se endurecer, fazer você ser agressivo ou incoerente, e no fundo você vai gerar desunião. Aqui dentro a gente quer sempre ter uma forma de convivência onde a união, de forma pacífica, equilibrada, seja o nosso modus operandi. E no reino animal não tem, né? Por mais que tenha os papéis e responsabilidades, normalmente é o lobo alfa que ele passa fome para que os menores e os mais frágeis consigam manter sua sobrevivência, né? Então sempre há sacrifícios para aqueles que estão numa posição hierárquica acima. No meio militar isso era muito bem evidenciado, que tinha lá aulas de liderança, não que eu me lembre de alguma coisa, acredito que o líder ele é nato. Sim, você pode estudar, sim, você pode sempre ganhar como base racional a experiência de outros, mas é quando você é surpreendido que realmente você coloca em prática aquilo que você é, não o que você aprendeu necessariamente. Então, ter um lobo como símbolo da Wolf, ter a expressão alcateia, simplesmente para dizer que através do nosso trabalho ou da nossa forma de vida ou filosofias, a gente quer simplesmente se olhar como um coletivo, onde um cuida do outro na medida do possível. Não é um cuidado paternalista, é um cuidado respeitoso comercial. E o nosso maior pilar, que resume, que a vida é dual, né? Que resume boa parte desse relacionamento é a liberdade. A liberdade, para ela ser plena, você tem que passar primeiro por você mesmo. E depois a aplicação disso no mundo comercial é extremamente desafiador, mas é o que a gente acredita. Então, eu nunca dei preço no café dos produtores. Muitas das vezes eu ajudo dentro da nossa realidade financeira e de mercado, eles a entenderem por que praticamos certos níveis de preço versus qualidade. Então, com diálogo, com clareza, com muito amor, que é como eu gosto de dizer. E para você tratar alguém com amor, ele tem que ser um igual a você. Por isso que a gente brinca de alcateia. A gente não sente que ninguém é melhor que ninguém.
A gente sabe, dentro dessa lógica de não haver acasos, que cada um nasce em um lugar diferente, cada um tem uma família diferente, vão ter oportunidades, infelizmente, diferentes, mas a gente acredita que as oportunidades devem ser iguais. E cada ser humano tem que sentir quem ele é, o caminho que ele pode seguir, quem ele deseja se tornar, porque o mundo está cada vez mais globalizado, as informações estão mais fáceis, não digo que todas sejam boas, então é com base nos seus valores e nos seus princípios que você vai filtrando, mas o importante é que você, dentro do nosso mundo, que ele é cruel, mas ele é real, não adianta fugir dessa realidade. O mundo não te alisa, ele vai sempre, dentro de uma lei darwinista, querer separar os mais fortes dos mais fracos. Infelizmente, e eu digo infelizmente porque a humanidade está evoluindo. Até 500 anos atrás, se eu quisesse algo que era teu, eu tirava uma baioneta ou uma espada e tomava de você se eu fosse mais forte. Então, isso nos dias de hoje é extremamente incoerente e a gente carrega muita herança ainda de um ser humano cruel, né? E os dias de hoje, o mérito, a liberdade, a capacidade, as oportunidades que precisam ser mais justas, mais iguais, sem olhar cor de pele, sem olhar gênero, sexo, etc, etc, coisas menores, né? Isso são coisas pequenas que só nos atrasam. Quantas pessoas, muito provavelmente, a gente perdeu enquanto ser humano que podia usar seus dons para criar para a nossa pequena humanidade soluções melhores e por conta de padrões sociais isso ficou oprimido, isso ficou perdido. Então a gente acredita que o ser humano ele é só o ser humano, sem ser melhor ou pior, e sim cada um vai ter seu caminho, dentro do mérito colher seus frutos, e o homem do campo ele é a maior expressão dessa lógica da natureza. Ele sempre vai colher tudo do que ele plantar, e se ele tiver sensibilidade para interagir com a natureza, mas sempre abaixo dela, ele vai colher sempre bons frutos, porque ele vai aprender através da observação e muitas das vezes através da ciência, mas não a ciência do artificial, do químico ou do tóxico, que essa ciência, que ela é justa, ela é válida, ela existe, muitas das vezes ela está focada no volume. E o pequeno produtor, ele precisa ir na direção oposta. Ele precisa diversificar o seu negócio, ele precisa ter vários tipos de plantio diferente para sair da monocultura e das oscilações dentro de uma renda só. E isso é desafiador, mas é possível. Mas o foco mesmo disso que eu estou falando em relação ao produtor é porque ele está abaixo da natureza. Todos nós estamos, só que ele põe o pé para fora de casa. É a natureza que está ali, não é cimento, não é asfalto, não é concreto, não são várias pessoas, não. É ele com a natureza precisando viver do solo, da terra, da vida. O solo ele é vivo, só que de forma moderna, vou chamar assim, para uma maneira de refrasear o sintético. O sintético é uma criação do homem, tudo bem que a intenção possa ser as melhores possíveis, mas a natureza não consegue aceitar isso porque não é natural. E existem consequências nisso. Existe consequência no solo, na vida do solo, nas águas, etc. Eu não estou dizendo que é bom ou que é ruim, é só uma constatação. Então, dentro desse conceito de alcateia, de liberdade, de natureza, de busca do autoconhecimento, de ninguém ser melhor do que ninguém, essa é a forma que a gente vai sempre se posicionando. Buscar melhorar, buscar evoluir em relação a ontem. Amanhã a gente tem que ser melhor do que ontem, de alguma maneira, só que isso é sempre dentro da sua própria filosofia, né? Então, é assim que a gente busca caminhar. Essa expressão de alcateia é também estendida aos nossos clientes ou parceiros que colocam os nossos pacotes, nossa marca no mercado consumidor, porque o mesmo respeito que a gente tem com os produtores, a gente tem com quem consome também. Então, a alcateia ela é estendida a todos que se relacionam conosco. Aproveitar essa linha de pensamento, né? Você fala da vastidão da natureza, né? E foi a vastidão da natureza que trouxe esse grande desafio 2020, né? Que é um vírus que vem da natureza.
Mas é a grande vastidão da natureza que permite também que a gente tome esses bons cafés, né? O que a gente pode tirar de bom dessa história, né? O que um bom café nos ensina? O primeiro passo na direção certa é sempre o mais difícil. O ser humano ele tem uma história de mais de 5, 10 mil anos, né? Quando você vai nas civilizações mais antigas, as orientais principalmente, o estado presente. O que é o estado presente? É o quanto você consegue sentir através dos seus sentimentos e dos seus sentidos, e aí é audição, visão, olfato, paladar, tato, a sua capacidade de estar nesse momento, né? De viver isso. Eu costumo sempre trabalhar com a realidade. Às vezes, dentro de certas conversas corporativas, existe a palavra expectativa. E eu sempre respondo, eu não trabalho com expectativa. Eu trabalho sempre com a realidade. A realidade é a do presente, nunca do futuro. O vírus mostra exatamente isso. Que quem fica trabalhando com o futuro pode ser pego desprevenido pela própria natureza. A natureza, ela busca o equilíbrio, né? E o ser humano desequilibrou essa balança e ficou muito evidente que um vírus que a gente nem enxerga, algo que a gente nem vê, pode ser letal tanto quanto as coisas que a gente enxerga e vê. O café especial, ele ainda é muito abstrato no nosso país. A gente não consegue enxergar o quanto existe de qualidade ou não. Você precisa sentir. E para isso tem que haver um rigor técnico para fazer essa curadoria, que é como eu chamo, né? A gente garimpa café, a gente faz curadoria e faz torra para poder revelar essa qualidade. Então, o estado presente, que outras civilizações pregam muito, e espero que o brasileiro, depois dessa pandemia, comece a olhar com mais carinho o estado presente, o sentir, né, acima do racional muitas das vezes, porque o nosso corpo é a base, a natureza é a nossa base, a terra é a nossa base. Então, através do café especial, a gente consegue sentir o quão fantástico, vou repetir a palavra fantástica, pode ser a natureza e tudo que ela nos dá, desde que seja em equilíbrio com ela, porque senão nós somos menores que ela, e ela vai, em algum momento do tempo, tentar nos eliminar por uma questão de equilíbrio, de equilibrar a balança. Então, o estado presente, o café especial, te ajuda, através do seu olfato, do seu paladar, te dá uma sensação de prazer, onde você só consegue alcançar isso nos goles. Não adianta pensar, sonhar com o café na sua boca ou ficar só relembrando daquela boa experiência. Ele é o presente. Quando você põe uma excelente xícara de café na boca, a tua sensação de prazer te remete ao estado presente. Então, o estado presente do ser humano tem que ser de mais alegria e contentamento, porque a gente sempre dá o que a gente tem. Então, quanto mais a gente entrar dentro dessas filosofias de estado presente, deixar o futuro para a natureza e fazer escolhas de união, de respeito, de equilíbrio com todos que estão à nossa volta. E o café especial, o café em si, ele é um agente transformador da mente. Isso, estudos científicos, própria história, tem isso marcado, né? Então, eu acredito na qualidade, Erickson, como essa chave de transformação do autoconhecimento das pessoas. Tivemos aqui um pouquinho de café em prosa filosófico com o Hugo Wolff, ele que é fundador aí da Wolff Café. Espero que vocês tenham gostado. E Hugo, a última contribuição que a gente sempre traz aqui para o podcast é uma dica de cultura, né? Algum filme, série, livro. Eu acho que você vai ter bastante coisa para indicar, né? Eu gostaria que você indicasse, então, alguma dica do que você tem, né, visto esses últimos dias para trazer para as pessoas aqui. Tem um livro que chama Endurance, aproveitando esse momento, e eu fiz referência a ele em dois posts diferentes aí nesse período. Ele fala de um capitão chamado Shackleton, que ele vai fazer uma missão na Antártica, e ele tem o navio dele preso pelo gelo,
e ali se discorre toda uma história de muita resiliência, ali, de muita dureza, onde a natureza realmente mostra para o homem o quão pequeno a gente é e o quanto de capacidade a gente tem que ter, mas no fundo, a mensagem principal do livro, e aí só fazendo um gancho, costurando tudo que a gente conversou, e obrigado aí de antemão pela oportunidade, o ser humano, quando ele é exposto ao limite da sobrevivência, não existe diferença, né, entre ninguém. Então o líder, ele precisa sempre estar atento e de forma muito lúcida buscar o equilíbrio para que a gente passe por todos os desafios e sobreviva a eles. Então, o campo é desafiador, o setor empresarial é desafiador, qualquer ambiente é extremamente desafiador, mas eu acredito que com amor, sempre com amor, é possível superar qualquer desafio. Então, o livro Endurance é uma versão nada romântica do que são os desafios. Tem o livro Moby Dick também, é um livro fantástico. E eu gostaria só de finalizar esse bate-papo aí incrível, dizendo para as pessoas não perderem o contato com a sua própria criança, né? Com o seu lado mais puro, que normalmente é na nossa juventude, na nossa infância. Não deixar que esse lado nosso se endureça por conta dos desafios da vida. E são vários, mas acredito que é o amor que deixa a gente sempre com esse grau de sensibilidade mais aflorado e uma versão nossa de pureza sempre viva e nos acompanhando no presente. Então é importante a gente saber que a vida é difícil, que a vida sempre envolve muitos riscos, e esse livro fala disso, mas que a gente não perca nunca o agradecimento por estar aqui, poder desenvolver através dos nossos trabalhos, dos nossos relacionamentos, das trocas, nos nossos propósitos e viver sempre no presente, contribuindo com muito amor e muita verdade. Eu vou nessa mesma pegada aí, e a minha indicação para essa semana é um filme que eu assisti na Netflix que chama Ninguém Sabe Que Estou Aqui. Se você não sabe, né, se você nunca passou por esse sentimento de resiliência, de superação, esse filme fala sobre isso, né? É sobre solidão e frustração. E é uma frustração de um rapaz que, quando criança, ele tinha que emprestar a voz para uma outra criança porque ele era feio, a outra criança era bonita. E, enfim, ele não poderia passar na televisão por causa da imagem dele. Então ele tinha que ficar dublando outra criança, e o quanto essa frustração infantil acabou repercutindo na vida dele depois de adulto. Mais uma vez, obrigado aqui ao Hugo Wolff, da Wolff Café. Seja sempre bem-vindo aqui ao Café em Prosa Podcast e ao site Notícias Agrícolas. Desejo aí uma boa repercussão desse nosso bate-papo. Hoje ninguém mais é anônimo ou está isolado. Através da internet estamos todos conectados, mesmo que virtualmente, mas esse é o nosso universo binário. Existe um universo natural e esse é o que a gente copiou da natureza. É um artificial, mas desde que a gente saiba usar para o bem, tem muita coisa importante na nossa própria jornada, e todo mundo é importante. Se a gente está aqui, e não foi a gente que escolheu vir para cá, alguém escolheu. Então é importante a gente agradecer tanto esse momento presente, por estarmos aqui, quanto usar a tecnologia a nosso favor para ganhar cada vez mais lucidez e profundidade sobre a vida, de forma leve, amorosa, e para trazer contentamento a quem está perto de nós. E com essas sábias palavras, encerramos então mais um Café em Prosa Podcast. Você que está no site Notícias Agrícolas já sabe, estamos em todas as redes sociais, então nos ajude compartilhando, né, esse podcast. Eu sou Erickson Cunha, do site Notícias Agrícolas, e semana que vem tem mais um Café em Prosa Podcast. Eu vou ficando por aqui, até mais, um abraço.